Você comentou, Kátia, que você tem um pouco de TDAH, né? Uhum. Como que uma pessoa com TDAH pode evitar que isso influencie na performance dela? Pensando, por exemplo, no nosso caso, né? Tem muito aluno nosso que está estudando ali, ele tem que passar, eventualmente, horas por dia ali estudando. Mas ele tem déficit de atenção. Então, como que ele poderia lidar com isso? Primeiro, como identificar, né? Às vezes a pessoa tem e também nem sabe que Sim. tem. Eu acabei de lançar 2 semanas atrás um livro chamado TDAH Adulto, né? Estratégias simples para lidar com uma mente desatenta, né? E no livro eu falo um pouco dessa questão do diagnóstico e do diferencial, né? Do diagnóstico diferencial. Porque o TDAH, ele é um transtorno neurobiológico, né? Ele tem causas genéticas, então A pessoa provavelmente... nasce com aquilo ali, no caso. Oi? A pessoa nasce com aquilo. Sim, sim. Se um pai ou uma mãe tem déficit de atenção, provavelmente ela tem ali pelo menos 75% de carga genética que ela está passando para o filho, né? Para poder. E pode acabar acontecendo isso. Até mais ou menos 16 anos de idade, os sintomas aparecem, né? Então não tem essa de que assim, eu virei de TDAH. Não virou. Ou você nasceu com isso, ou você não é déficit de atenção. Pode ser qualquer outra coisa, né? Então, o déficit de atenção, ele aparece muito na época do escolar, né? Quando você começa a se alfabetizar, porque aí começa que assim, a professora precisa te ajudar, a mãe precisa te ajudar, porque você não consegue fazer tudo sozinho, porque você não está atento, né? Porque, na verdade, o déficit de atenção ele é uma instabilidade, ele não é um déficit, é uma instabilidade de atenção que acontece no seu cérebro, né? E aí, quando você tem essa instabilidade, essa subida e descida, quando você desce, você não está com a atenção ali. E aí, quando você sobe, já passou aquele momento. Falou, opa, perdi alguma coisa, né? Então, eu preciso realmente da medicação para eu poder manter a estabilidade da minha atenção. Porque se eu não mantiver a estabilidade da minha atenção, eu não vou ter memória. Porque memória ela vem a partir da atenção, né? E aí as pessoas precisam buscar ou um psicólogo, ou um psiquiatra, ou um neurologista para poder fazer o diagnóstico e o diagnóstico diferencial, né, para você não confundir com outras coisas, porque a gente tem o autismo também, né, que é muito parecido com déficit de atenção. Você tem a ansiedade, né, distúrbios auditivos também, que têm algumas características. Então, você vê muito isso na fase da infância, né? Quando você se torna adulto e não teve esse diagnóstico, você fica quase como um errante, né? Vai errando aqui, vai errando ali, vai aprendendo, apanhando, né? Fazendo, às vezes não aprende com um erro só. Né? O foda é que às vezes a pessoa também pode acabar perdendo a confiança nela, né? Por não saber o que tem uma causa ali por trás que está impedindo ela de ter resultados. Exato. É muito comum a baixa autoestima, porque você fica achando que você é um ET, que só acontece com você, porque eu não consigo, todo mundo consegue, eu não consigo, né? E, na verdade, o que tem ali é um problema que você pode tratar, né? E você pode encontrar estratégias para você poder dar conta disso, né? Resolver o problema da sua vida. Porque, por exemplo, quem tem déficit de atenção tem mais problemas com multas de trânsito, porque não viu que estava mudando. Batida, né? Problemas também de ordem criminal, né? Porque às vezes tem tendência à delinquência, a fazer coisas, né, erradas na fase da adolescência. Tem maiores divórcios, tem perda de empregos constante, né? Então, vai muito além do estudar, vai muito além, vai muito além. Então, realmente, tem muitos prejuízos. Se você já está cansado de ter prejuízo, vai ver o que é, entendeu? Porque não é possível que a pessoa vá viver uma vida inteira assim. Eu peguei recentemente uma pessoa tinha 62 anos e ela descobriu agora que ela tem déficit de atenção. Vê o tamanho da carga, do estigma que ela carrega a vida inteira, achando que ela não era, né, uma pessoa suficiente para essa sociedade que a gente vive. Né? Por isso que às vezes dá também até depressão, porque a pessoa não consegue se encaixar. Uma coisa vai encadeando a outra. Ali. Encadeando a outra. E às vezes, se você fazendo a medicação para os momentos, que é uma coisa interessante da medicação, que é uma das únicas medicações que você pode suspender a qualquer momento sem ter efeito rebote. Né? O efeito rebote é quando você tira de uma hora para outra, o corpo sente, aí começa a dar
uma descarga ali, meio desequilibrar um pouco, né? Então, essa medicação ela só sustenta a sua atenção, tanto é que se você tem tipos de medicação que você toma de manhã, vai liberando ao longo do dia, no final do dia já não precisa mais dela. Você vai dormir, então você não precisa da medicação. Final de semana, férias, você não precisa da medicação. Né? Mas precisa buscar um médico, porque tem muita gente querendo fazer concurso, eu já tive no meu consultório, me procurando. Porque eu acho que eu tenho déficit de atenção, eu preciso tomar medicação para conseguir um laudo dizendo que tem déficit de atenção e poder usar a medicação. Não funciona para quem não tem déficit de atenção. Então, já de cara, pelo contrário, pode causar problemas até muito sérios, até de ordem sexual. Entendeu? Então cuidado para brincar com essas coisas. Vou tomar com o amiguinho que conseguiu ali, entendeu? E depois vai ter problemas e não sabe por que você está mexendo com a bioquímica do cérebro. Então, você não pode ficar tomando qualquer coisa sem fazer um exame de sangue, sem saber qual é a dosagem, né? Como você vai tomar, de que forma. Então, é muito complicado. E para quem tem TDAH nos estudos, como é que detecta isso? Talvez tenta estudar e paro? Como é que tenta? Dificuldade de leitura. Uma das coisas que quem tem déficit de atenção fica lendo e aí pula um parágrafo. Aí, quando já conseguiu terminar uma página, já esqueceu o que leu lá em cima. Né? Então, você tem algumas técnicas que você pode... Por exemplo, a leitura, você pode usar o próprio dedo passando nas linhas para você não perder a linha. Ou aquela canetinha amarelinha também, né? Você pode usar o Luminicolo. Ou então, você pode... ler aquela página e gravar para você mesmo aquilo que você entendeu do que você leu. Né? Então, você pode usar algumas técnicas para te ajudar na leitura. Né? Você pode usar fichamentos, né? Com perguntas do assunto, né? Que você pode fazer com que a pessoa realmente, diariamente veja aquelas perguntas e vai respondendo. E aquelas que você acertou, você deixa para trás, as que você errou, você repete no dia seguinte. Então, você pode usar técnicas, mas, óbvio, se você tem o déficit de atenção, você precisa primeiro fazer o diagnóstico. Fazendo o diagnóstico, você faz a medicação. Fazendo a medicação, durante o período que você está estudando, você vai manter a sua atenção e, mantendo a atenção, você vai guardar isso na sua memória. Né? Então, isso já ajuda muito. Outras coisas que ajudam, exercício físico. Por quê? Porque melhora, né, a endorfina, a serotonina, né, todos os neurotransmissores ficam ligados ali. Né? Então, exercício físico. Alimentação correta. Né? Quer dizer, você faz uma alimentação mais balanceada, mais leve, para que você tirar coisas que normalmente todo mundo... Essas coisas todo mundo sabe. Né? O problema é que ninguém faz. Elas sabem, mas não fazem, porque elas escolhem não fazer. Porque tem recurso, às vezes tem. Né? Então, eu acho que é importante você ir introduzindo novos hábitos para te facilitar no seu objetivo, com déficit de atenção ou sem déficit de atenção. Né? Mas, de fato, quem tem déficit de atenção vai sentir essa dificuldade. E aí você precisa buscar ajuda para saber, bom, eu tenho esse problema? Né? Eu trabalho com uma clínica lá em São Paulo que me manda pacientes, eles fazem essas avaliações. Então, normalmente, quando eu faço, porque normalmente o diagnóstico ele é clínico, eu não preciso de botar nenhum aparelho, nada para validar a história da pessoa, que já vai me mostrar uma série de coisas. Mas, às vezes, as pessoas querem aquilo concretamente. Então, tem avaliações, testes que são feitos, né, para gerar um laudo com gráficos, né, o tal da conformidade, gosta disso. Eu né? seria esse cara. Então, com aquilo provado, ele diz, bom, agora acredito. Né? Ele já sabe disso desde sempre, mas agora ele acredita porque tem um laudo ali comprovado. E aí ele vai no médico e ele usa a medicação para regular aquele momento que ele está se preparando para o concurso, que ele precisa realmente ter um pouco mais de foco. Né? O remédio não muda quem você é, não melhora nem piora quem você é. Ele só melhora a bioquímica para estabilizar. Porque aí você tem que... Não, você vai ficar lutando contra você mesmo, né? Porque se eu não tenho uma perna, eu não posso correr uma maratona se eu não tiver uma que suporte o peso do meu corpo. Então, se eu não enxergo bem, não adianta eu ficar forçando a minha vista e dizer, não quero usar óculos. Entendeu? Então, acho que é uma coisa que a gente tem que pensar o que é o melhor, ou às vezes dizer, cara, não é para mim, não quero fazer isso, e tudo bem. Né? Agora, você comentou um pouquinho antes aí que tem muita gente que de fato vai assim, nem tem nada, só quer pegar o remédio, e eu já vi assim,
Não vou explanar o nome aqui, mas eu já vi muita gente que vai tomar... Eu lembro de alguns remédios de cabeça, tipo Ritalina, alguns remédios assim, pra tentar aumentar o desempenho. Isso existe mesmo ou é só falácia ali? É só falácia. Porque, assim, na verdade, melhora para quem tem o déficit, para quem tem a estabilidade, né? Mas para quem não tem, vai Nada ter dor muda. de cabeça, vai ter pressão alta, vai ter taquicardia, vai ter outras coisinhas mais, né? Que realmente não vai ajudar em nada. O que acontece? Já tiveram estudos que falam assim, né? Se você disser para você assim, ó, se eu pegar um grupo aqui Maior placebo que existe. e fala assim, vou te dar um placebo. Você toma um placebo e vai fazer academia. Aí, para esse grupo daqui, eu pego e falo para ele, ó, vou te dar um remédio que vai melhorar a sua performance, né, em 10%. Aí chega um outro grupo e fala, ó, eu vou te dar um remédio que vai melhorar 15% a sua performance. E aí todos vão para a academia e a gente mede o desenvolvimento de cada um. Você que sabia que ia tomar placebo, não melhora em nada. Até fica abaixo, às vezes. Você que sabia que estava tomando uma medicação, melhora a sua performance. E o outro lá melhora mais ainda. Mas os três Mas eram todo mundo tomou placebo. Toma uma coisa. Né? Então, eventualmente, a pessoa fala, não, melhorou, nossa, eu estava mais atento. Tal. Cara, porque ele acreditou que ele estava fazendo uma coisa externa que estava influenciando a performance dele. Não foi isso. Né? Então, é a mesma coisa. Você vai tomar alguma coisa que você já tem o suficiente, você vai criar um problema para o teu corpo a médio e longo prazo. Não, isso volta àquilo que a gente falou lá no início de o que você pensa. Você pergunta, questionar das coisas, né? O que você quer fazer, a energia que você recebe também, ela influencia nos resultados, porque ele pensou que estava recebendo uma performance. Né? Achou que as condições estavam favoráveis para o desempenho dele ali, exatamente. Né? Então, tudo parte da tua crença, né, sobre as coisas. Se eu acredito que eu posso, eu posso. Se eu acredito que eu não posso, eu não posso. E ponto final. Mesmo que outra pessoa diga que eu posso, eu não vou acreditar. Né? Então, eu acho que é importante que a gente saiba disso. O que me favorece. Isso me ajuda ou me atrapalha novamente nisso? Porque se eu pensar dessa maneira me ajuda, eu vou pensar dessa maneira, porque eu não vou ficar jogando contra mim. Né? Agora, se eu pensar que não ajuda em nada, que não resolve, que isso tudo é baboseira, que é bobagem, tá tudo bem. Entendeu? Mas não vou ter o benefício, talvez, daquilo que poderia me ajudar.